Bom dia, pessoal. A gente vai começar a nossa aula sobre interações interatômicas, que é um assunto que está constando da apostila de vocês, para que vocês possam ter acesso a essas informações e, com isso, poderem estudar e acompanhar o conteúdo, bem como não se defasar em relação às outras turmas, ok? Interações interatômicas é o nome correto, o nome científico, para aquilo que você aprende como ligações químicas. As ligações químicas, elas nada mais são do que forças de atração entre átomos. Quando os átomos se atraem, eles se unem para formar substâncias químicas. E essa formação de substâncias químicas depende do tipo de átomo envolvido, do tipo de elemento envolvido. Os elementos envolvidos, eles interagem entre si, eles fazem interações entre suas eletrosferas e essas interações dependem do tipo de elemento. Nós podemos ter os elementos todos da natureza classificados em três grupos. Existem os metais, existem os não metais e existem os gases nobres. Gases nobres são elementos cuja camada de valência, cuja última camada, cuja camada mais externa está completa, está com seus elétrons todos disponibilizados. Então, nesses casos, nas condições naturais, nas condições ambiente, eles não irão se ligar a nenhum outro elemento. Então, não há formação de compostos químicos por gases nobres nas condições ambientes. Em laboratório, isso é possível. Você pode colocá-los em uma condição de temperatura e pressão que não é natural e eles formarem compostos químicos. Então, normalmente, quem forma compostos? Metais e não metais. Mas o que caracterizaria um metal, né? A propriedade que caracteriza um metal é a sua tendência a perder elétrons. Perder elétrons. Mas como é que eu vou saber que o elemento tem tendência a perder elétrons? O elemento normalmente ele se estabiliza quando sua camada de valência, sua camada mais externa está completa. E essa complementação da camada mais externa se dá quando nós temos 8 elétrons. Então, dependendo do número de elétrons que o elemento tem na última camada, ele terá tendência a ganhar ou a perder elétrons. Então, se o elemento tem um elétron na última camada, ele tem duas opções. Perder o que ele tem, 1. Ou ganhar o que falta para chegar a 8 elétrons, ganhar 7. Entre perder 1 e ganhar 7, o que é mais tranquilo, o que é mais fácil, é perder um elétron. Se ele tiver 2, as opções são as mesmas sempre. Perder o que ele tem, perder 2. Ou ganhar o que falta para chegar a 8, ele teria que ganhar 6. É mais fácil perder 2. Usando essa lógica, usando esse raciocínio, a gente vai perceber que metais têm de 1 a 3 elétrons de valência. Lembrando que elétrons de valência são elétrons da última camada, da camada mais externa da distribuição. Como ele vai perder elétrons, ele vai formar um íon positivo. Íon positivo, cátion. Então os metais tendem a perder elétrons e ao perder elétrons adquirir carga positiva. Adquirindo carga positiva, formar cátions. O oposto do metal seria um não metal. Em termos de oposição de comportamento, se o metal tem tendência a perder elétrons, o não metal tem tendência a ganhar elétrons. Por que ele vai ter tendência a ganhar elétrons? Porque ele está mais próximo do octeto. É mais fácil para ele ganhar os elétrons que faltam para chegar a 8 do que perder os elétrons que ele dispõe na última camada. Então, quando que eu tenho um não metal? Quando o elemento tem, por exemplo, 5 elétrons. Quais são as opções? Perder o que ele tem, perder 5. Ou ganhar o que falta para chegar a 8, ganhar 3. Entre 3 e 5, 3 é o menor, é mais fácil
ganhar 3 elétrons do que perder os 5 que ele dispõe na última camada. Então, se o elemento tem de 5 a 7 elétrons de valência, seguindo a lógica já estabelecida, se eu tiver 7 elétrons, as opções são perder o que eu tenho, perder 7, ou ganhar o que falta para chegar a 8, ganhar 1, é mais fácil ganhar 1 do que perder 7, o elemento terá tendência a ganhar elétrons, e será classificado como um não metal. Se ele vai ganhar elétrons, ele vai adquirir carga negativa. E se ele vai adquirir carga negativa, ele vai formar ânions. Ânions que são íons de carga negativa. Muito bem. Como a gente dispõe de 2 tipos de elementos diferentes, quando você tem 2 opções diferentes e você vai fazer uma combinação dessas 2 opções, para 2 opções existem 3 combinações possíveis, correto? Se eu tenho um metal e um não metal, eu posso combinar metal com não metal, ou eu posso combinar não metal com outro não metal, ou eu posso combinar metal e outro metal. 2 opções me geram 3 combinações possíveis. Por isso, eu tenho 3 tipos de ligações diferentes. 3 opções de ligação. Se eu tenho um metal mais um não metal, eu terei uma ligação iônica. Então, a ligação iônica é formada quando alguém perde elétrons, forma um cátion, e alguém ganha elétrons, forma um ânion. Se eu tiver apenas não metais, se eu tiver um não metal e outro não metal, eu terei uma ligação de igual valência, ou de igual tendência de ligação. Ambos irão querer ganhar elétrons, mas a gente sabe que não dá para os dois ganharem elétrons. Então a gente vai estudar futuramente que eles irão compartilhar elétrons. Uma ligação covalente. E um pouco mais à frente, uma outra oportunidade, a gente vai estudar a ligação metálica. Ligação metálica é a junção de 2 ou mais metais. Podem ser átomos do mesmo metal, podem ser átomos de metais diferentes. Isso também a gente vai estudar em um momento mais oportuno, mais à frente, ok? Agora, ali ao lado eu vou fazer para você uma explicação de algo que deve ter ficado um pouco vago para você, que é um vácuo existente aqui, ó. Você tem de 1 a 3 elétrons de valência, um metal. De 5 a 7 elétrons de valência, um não metal. Cadê os 4 elétrons de valência? Está faltando o valor de 4 elétrons de valência. Onde a opção seria perder 4 ou ganhar 4. Entre perder 4 e ganhar 4 é numericamente igual a opção, mas a classificação não. Então vamos descobrir o porquê. Eu vou fazer um exemplo aqui, ok? Vamos supor que eu tenha carbono. Carbono, número atômico 6. Distribuído 6, eu teria um S2, 2 S2 e 2 P2. Eu verifico que o carbono tem 4 elétrons na segunda camada. A segunda camada é a camada de valência para o carbono. Ele tem 4 elétrons. Outra opção seria chumbo 82. Chumbo 82 eu teria um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Eu estou fazendo a distribuição com base no diagrama de Linus Pauling, que é a distribuição de menor energia possível, ok? A gente já aprendeu em aulas anteriores o diagrama de Linus Pauling. 3 P6, 4 S2, 3 D10,
4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 e 6p2. Fiz a distribuição de 82 elétrons, descobri que o chumbo, em sua camada mais externa, em sua última camada, a camada 6, também tem um total de 4 elétrons de valência. Sendo assim, se eu olhar para o carbono, eu tenho núcleo, 2 camadas, 4 elétrons de valência. Se eu olhar para o chumbo, eu tenho núcleo, 6 camadas, 4 elétrons de valência. Ao observar isso, eu vejo que para o carbono, perder 4 elétrons ou ganhar 4 elétrons é numericamente igual. Só numericamente igual. Por quê? Como os elétrons estão muito próximos do núcleo, estão na segunda camada, a atração que o núcleo exerce sobre esses elétrons, sobre essa camada, é bastante grande. Sendo assim, é mais fácil para o carbono puxar mais elétrons para ele, para o átomo, ganhar elétrons, do que perder esses elétrons que estão muito atraídos pelo núcleo. Lembrando que, se o carbono tem tendência a ganhar elétrons, ele é um não metal. Já o chumbo tem os mesmos 4 elétrons de valência, a mesma possibilidade de perder 4 ou ganhar 4, porém os 4 elétrons do chumbo estão na sexta camada, estão muito distantes do núcleo. Então a atração que o núcleo exerce sobre ele é muito pequena. Sendo assim, é mais fácil para o chumbo perder esses elétrons que estão na última camada do que atrair novos elétrons para esta camada. Lembramos que se o chumbo tem tendência a perder elétrons, né, ele é um metal. Metais têm tendência a perder elétrons. Então é desta forma que a gente vai classificar os elementos com 4 elétrons de valência. Aqueles que tiverem 4 elétrons nas camadas mais próximas do núcleo, segunda, terceira ou quarta camada, serão classificados como não metais. Irão se comportar como não metais. Aqueles que tiverem os elétrons em camadas mais distantes do núcleo, na quinta, na sexta ou na sétima camada, serão classificados como metais, já que eles terão tendência a perder os elétrons de valência. Ok? Então esse é o conceitual sobre ligação iônica. Agora eu vou fazer alguns exemplos para a gente poder ter uma base de como estruturar bem a resolução de um exercício e com isso a gente poder estar bem aí nos exercícios propostos e nas provas e no vestibular também, ok? Vou apagar aqui, já ficou exemplificado o porquê disso, então vamos ao exemplo. A proposta será a seguinte: as questões trazem normalmente um pedido que você combine 2 elementos. Por exemplo, sódio, número atômico 11, número de massa 23, e cloro, número atômico 17, número de massa 35, por exemplo. Ele pede que você faça a combinação entre os elementos sódio e cloro e diga o tipo de ligação que ocorre neste caso. Como o tipo de ligação depende do tipo de elemento envolvido no processo, a primeira coisa que você deve fazer é distribuir os elétrons,
classificar os elementos para saber que tipo de ligação você vai fazer. Então, começaremos pelo sódio 1123. Lembramos que este número é o número atômico e o número atômico corresponde ao número de prótons. Então eu tenho 11 prótons. Esse número corresponde ao número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Mas o que eu quero distribuir são os elétrons, e os elétrons são iguais ao número de prótons menos a carga. Como nesse caso eu não tenho carga, a carga é zero, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então eu tenho 11 prótons, terei que distribuir 11 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fiz a distribuição para o sódio. Descobri que ele tem em sua última camada um elétron de valência. Com o elétron de valência, as opções para ele são perder o que ele tem, perder 1, ou ganhar o que falta para completar a terceira camada. A terceira camada se completa com 8. Entre perder 1 e ganhar 7, que é o que falta para 8, é mais fácil ele perder um elétron. Quem tem tendência a perder elétrons é classificado como metal. Ok? Espero que esteja tudo bem. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato e a gente sana essa dúvida aí através do WhatsApp do colégio. Ok? Cloro 1735. Usando a mesma ideia, a gente vai distribuir 17 elétrons. Teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Distribuir 2, 4, 10, 12, 17 elétrons. Constato com isso que em sua camada de valência eu tenho um total de 7 elétrons. 7 elétrons me dá duas opções: perder o que eu tenho, perder 7, ou ganhar o que falta para completar a camada de valência, completar 1. Entre perder 7 e ganhar 1 é mais fácil ganhar 1. Se o cloro tem tendência a ganhar elétrons, ele é um não metal. Com isso a gente já sabe que eu tenho um metal e um não metal. Metal e não metal se unem por ligação iônica. Isso responde metade da minha questão, porque uma das perguntas era qual tipo de ligação existente no composto formado nesse caso, né? Então uma parte está respondida, o tipo de ligação é ligação iônica, e isso me conduz a pensar sobre o que eu estou fazendo, né? Como eu concluí que a ligação é iônica, eu tenho que produzir íons. Então eu vou voltar ao conceito e produzir os meus íons. A gente chegou à conclusão que o sódio com o elétron de valência terá tendência a perder esse elétron. Quando o sódio perder um elétron, ele adquirirá uma carga positiva. Concluímos também que o cloro com 7 elétrons de valência terá tendência a ganhar um elétron. E quando ele ganhar um elétron, ele adquirirá uma carga negativa. Então, esse elétron do sódio será transferido para o cloro. Eu formei dois íons de cargas opostas.
E você sabe que cargas elétricas opostas, os opostos se atraem. Então um íon irá atrair o outro e eles irão se aproximar. Quando você aproxima dois íons de cargas opostas e de mesmo valor, as cargas se anulam e eu consigo a fórmula do meu composto NaCl, cloreto de sódio. Ok? Então esse é o primeiro exemplo. Obviamente a gente começa pelo exemplo mais simples para construir os conceitos fundamentais contigo, e agora a gente vai para o exemplo que exige um pouco mais de raciocínio, ok? Vamos supor que a proposta da questão seja a união de alumínio 1327 com enxofre 1632. Então agora a gente vai unir alumínio e enxofre. Mesma ideia, chegarmos à fórmula mínima do composto e dizermos qual o tipo de ligação existente na estrutura. Lembrando sempre que, para você determinar o tipo de ligação a ser realizada, você deverá distribuir os elétrons, ver quantos elétrons o elemento tem na última camada, classificá-lo como metal e não metal, já que é isso que define o tipo de ligação a ser feita. Então começamos pelo alumínio. 13. Distribuindo 13, que é o número atômico que me interessa, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Feita a distribuição do alumínio, qual é a nossa conclusão? Que o alumínio, em sua última camada, em sua camada de valência, tem 3 elétrons. 3 elétrons na última camada nos dá duas opções: perder o que nós temos, perder 3, ou ganhar o que falta para chegar a 8. Como nós temos 3, para chegar a 8 a gente precisa ganhar 5. Entre perder 3 e ganhar 5, é mais fácil perder o 3. O que indica que o alumínio é um metal. Elementos com tendência a perder elétrons, metais. Fazemos o mesmo para o enxofre, 16. Distribuindo 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, total de 16 elétrons. Camada de valência do enxofre, 6 elétrons de valência. Nossas opções: perder o que a gente tem, perder 6. Ganhar o que falta para chegar a 8, ganhar 2. Entre perder 6 e ganhar 2, 2 é menor que 6, é mais fácil ganhar 2. Quem tem tendência a ganhar elétrons é um não metal. Temos um metal e um não metal. Lembre-se que se eu tenho um metal e um não metal, isso já me leva a uma conclusão que metal tende a perder, não metal tende a ganhar. Eu terei uma ligação iônica. Primeira parte da questão resolvida, já determinamos o tipo de ligação que será efetuada, uma ligação iônica. Partiremos para a segunda parte, que é a fórmula do composto. Lembrando que se a ligação é iônica, você já determinou que ela é formada de íons. Então vamos gerar os íons. O que vai acontecer com o alumínio, que tem 3 elétrons de valência? Com 3 elétrons é mais fácil para o alumínio perder 3 elétrons. Quem perde elétrons adquire carga positiva.
3 cargas positivas, porque ele vai perder 3 elétrons. O enxofre, por ter 6 elétrons de valência, irá ganhar 2 elétrons, que é o que falta para ele chegar a 8. Se ele vai ganhar 2 elétrons, ele vai ganhar 2 cargas negativas, menos 2, ok? Eu tenho íons de cargas opostas, e você sabe que íons de cargas opostas, os opostos se atraem. Porém, se eu juntar apenas um alumínio com um enxofre, eu terei uma sobra de carga. Eu terei uma carga positiva excedente. E para formar uma substância não tem carga. Quem tem carga é íon. Então, se eu quero formar uma substância, eu devo cancelar as cargas. O método mais tranquilo, o método mais fácil para você equilibrar as cargas é tornar a carga de um o índice do outro, ou seja, inverter as cargas, tornando-as índices. Então eu terei Al 2 vezes, traga apenas o valor sem o sinal, ok? Porque vai virar número de átomos. S3. Então o composto formado por alumínio e enxofre terá 2 átomos de alumínio para cada 3 átomos de enxofre, o que gera o equilíbrio das cargas, já que cada alumínio perde 3 elétrons, então 2 alumínios perdem 6 elétrons. Cada enxofre ganha 2 elétrons, então 3 enxofres ganham 6 elétrons. 2 alumínios perdem 6, 2 vezes 3 mais 6 mais, perdem 6 elétrons. 3 enxofres ganham 6 elétrons. 3 vezes 2 menos, 6 menos. 6 mais com 6 menos, saldo zero, substância química neutra, sem carga. Ok? Então essa é a nossa explicação para a ligação iônica, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato.